Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Tiago Basílio e hoje eu vou continuar aqui com vocês o estudo da análise combinatória. Hoje o assunto vai ser a permutação simples, então se você ainda não assistiu nenhum vídeo, aqui no canal tem uma playlist e já temos 3 aulas, tá? Então aconselho que vocês retornem aí e assistam ao conteúdo para poder ficar por dentro. Bom, galera, primeiro, né? O que vem a ser a permutação simples, né? A permutação, na verdade. A permutação é o nome que a gente dá para cada ordenação que a gente faz de uma quantidade de objetos, tá? Então, imagine você que eu tenho uma fila de objetos e eu posso mexer nessa fila, trocar os objetos de posição. Cada ordenação que eu monto é o que a gente chama de permutação. Vocês já ouviram falar? Bom, hoje o pessoal fala que faz permuta, né? Influencer faz muito isso. O que é fazer a permuta? É você divulgar um produto em troca de alguma coisa. Geralmente é o próprio produto, enfim. Então a permuta ela é uma troca, tá? E aí a gente vai fazer o estudo do cálculo de permutações possíveis para uma quantidade de objetos. E para isso a gente vai usar o PFC, que é o conteúdo que a gente estava estudando primeiramente, né? Então, olha só, você vai se colocar no lugar da pessoa que está montando a fila de objetos. Esses objetos podem ser letras, podem ser números, podem ser pessoas, enfim, é o objeto da questão, tá? Então, quando você for selecionar a primeira posição da fila, você vai ter qualquer um dos N objetos, né, o total de objetos, para poder colocar na primeira posição, certo? Aí você escolhe um desses objetos. Quando você for montar a segunda posição, o que vai acontecer na segunda posição? Você não pode colocar o objeto que você já colocou na primeira, certo? Você não pode repetir. Então, na segunda posição, você vai colocar os n-1 objetos que restaram, certo? Você tirou um, você tinha n, você tinha 10, por exemplo. Tirou um, vai ficar 9 para a segunda posição. Na terceira posição, você não pode usar nenhum dos dois que você já escolheu. Então você vai poder usar os n menos 2. E esse processo vai se repetir, tá? Até chegar na última posição. Aí, pelo PFC, o que a gente vai ter na hora de fazer a conta? E ali não ficou muito bom o slide, não, né? Ficou meio atropelado ali. Mas dá para entender, ó. Na primeira posição é n, na segunda posição é n menos 1, na terceira posição é n menos 2, até chegar nas últimas posições, que vai ser 3, 2, até chegar no último objeto. Pelo PFC a gente vai multiplicar esses valores, tá? Então, percebam que a gente está multiplicando todos os números do n até o 1, ou do 1 até o n, como preferir, tanto faz a ordem. Então, para n objetos, a gente vai multiplicar todos os números de n até 1. Nossa, vai ser uma multiplicação bem grande, né, Thiago? Pois é. Mas para a gente poder não ficar escrevendo tanto assim, a gente consegue uma maneira reduzida de escrever essa multiplicação, que é usando o chamado fatorial, tá? Presta muita atenção que esse fatorial ele vai aparecer o tempo inteiro na matéria a partir de agora. O que é o fatorial? O fatorial vai ser representado por esse ponto de exclamação. E ele nada mais é do que uma forma de você representar uma multiplicação de números naturais em sequência. Então, o n fatorial, ele é quem? Ele é o n multiplicado pelo antecessor dele, que é o n menos 1, multiplicado pelo antecessor, que é n menos 2, e vai caindo até chegar em 3, 2, 1. Se for 3 fatorial, já começa no 3, obviamente. Né? 3, 2, 1. Então,
Sempre que você vê esse símbolo do fatorial, saiba que ele está representando uma multiplicação de números decrescentes, até chegar no 1, tá? Guarda isso. E por definição, o zero fatorial vale 1, tá? Isso aí é para poder funcionar várias coisas no conteúdo, tá? Então, por definição, o zero fatorial vale 1. E aí, finalmente, a gente chega na nossa fórmula para calcular o número de permutações. Vai ser esse Pn, que é a permutação de n objetos, e ela vai ser igual a n fatorial, certo? Então a gente vai usar essa fórmula bem simples, né? Ela é bem assim. Acho que a forma mais simples que eles têm é essa. Não tem muitos elementos, só depende do n, beleza? Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender a aplicação disso, né? Como que isso vai aparecer nas questões. Vou trocar de tela rapidinho aqui e a gente já volta. Eu falo a gente já volta, né? Mas na verdade sou eu que já volto para vocês, já vai direto, né? Então, olha só. Exemplo 11. Se você está achando estranho começar no 11, é porque na primeira aula a gente fez 10 exemplos, tá? Então eu sigo a numeração no capítulo. Vamos lá, exemplo 11. Em um horário especial, um diretor de televisão dispõe de 7 intervalos para anúncios comerciais. Se existirem 7 diferentes tipos de anúncios, de quantas formas o diretor poderá colocar os 7 nos intervalos destinados a eles? Então pensa bem, ó, eu tenho 7 intervalos e eu quero distribuir os meus 7 anúncios. Então, quando ele fala de quantas formas que o diretor pode colocar esses 7 anúncios nos intervalos, ele está perguntando de quantas formas ele pode ordenar esses anúncios, certo? Então, eu ainda vou usar a ideia do PFC aqui, mas a gente depois a ideia é a gente acostumar a aplicar diretamente a fórmula. Porque olha só o que acontece, ó. Você vem aqui e separa os 7 espaços destinados aos intervalos comerciais. Aí, no primeiro intervalo, você ainda não colocou anúncio nenhum, certo? Então, eu poderia colocar qualquer um dos 7 anúncios ali, beleza? Aí escolhi um. Quando chegar o segundo intervalo, eu vou ter que colocar um outro anúncio. Não pode ser o primeiro, que eu já escolhi. Então, se eu tinha 7 e eu já escolhi um, isso aqui vai cair para 6 anúncios. No terceiro intervalo, eu não vou poder usar nenhum dos 2 anúncios que eu já coloquei. Então vai cair para 5 opções de anúncio. No quarto intervalo, não posso usar nenhum dos 3, então vai cair para 4. E assim por diante. Certo? Opa, pulei aqui. Pulei direto para o sétimo, né? O sexto anúncio são 2 opções, até chegar no sétimo anúncio, que é o intervalo, que é o anúncio que sobrou. Aí pelo PFC, você vai multiplicar isso tudo aqui, certo? Multiplicando tudo isso, você vai chegar em 5.040, tá? Então, 5.040. E essa é a resposta. Aqui é usando o PFC. Mas se você perceber que isso é uma questão de ordenação, ou seja, permutação, você não precisa fazer nada disso, de escrever tudo isso. Basta você indicar que você vai ter que fazer a permutação de 7 anúncios, tá? A permutação de 7 anúncios é dada pelo 7 fatorial. E o 7 fatorial é justamente esse produto que a gente escreveu no lado esquerdo ali. Você não precisa abrir o produto, você vai ter que fazer essa conta, obviamente. Mas o valor que você vai chegar é exatamente o mesmo, 5.040. Certo? E aí, essa é a solução da nossa questão. Beleza? Agora, o exemplo 12 são 2 perguntas. Ó, primeira pergunta:
quantos números de 4 algarismos podemos escrever com os algarismos 2, 4, 6 e 8? Então, eu quero números de 4 algarismos usando o 2, o 4, o 6 e o 8. E a segunda pergunta é, e de 4 algarismos distintos? Então, qual que é a diferença básica das duas perguntas? Quando ele fala distinto, é que eu não posso repetir. Quando ele só fala os algarismos, é que está liberado repetir. Então, para a nossa primeira pergunta, você pode. Aqui a gente vai usar a ideia do PFC mesmo. Eu tenho 4 opções para colocar no primeiro algarismo, 4 opções para colocar no segundo algarismo, 4 opções para colocar no terceiro e 4 opções para colocar no quarto algarismo. Certo? Multiplicando tudo isso pelo PFC, né? Isso aqui vai dar pra gente o valor de 256. Tá? Então, essa aqui é a primeira resposta que a gente vai obter. 256. Agora, a segunda pergunta. Se eu não puder repetir, eu vou ter que escolher os 4. Eu tenho 4 lugares para escolher: o 2, o 4, o 6 e o 8. Eu não posso repetir. Vai ficar aquela coisa decrescente. No primeiro são 4 opções, no segundo são 3, no terceiro são 2 e depois é 1. Isso aqui, galera, nada mais é do que 24, mas pensa comigo, eu estou selecionando 4 algarismos distintos. E eu tinha justamente 4 algarismos à disposição. Ou seja, eu vou ter que usar todo mundo, certo? Então, lembra que a questão do número tem o valor posicional na hora de formar o número. Se eu troco o algarismo de lugar, eu estou alterando o número formado. Beleza? Por exemplo, se eu tenho o 2468 e eu troco o 4 com o 6, eu crio um novo número. Então, o que a gente está tratando aqui, na verdade, é de ordenações usando o 2, o 4, o 6 e o 8. Ou seja, eu estou fazendo uma permutação. Uma permutação de quantos algarismos? 4. Que é o 4 fatorial. Isso aqui vai dar 24. Mesma resposta que a gente encontrou fazendo pelo PFC. Beleza? Exemplo 13, ó. Quantas palavras com significado ou não de 3 letras podemos formar com as letras A, L e I? E quais são essas palavras? Então, eu quero, olha só, vamos destacar aqui. Eu quero formar palavras com 3 letras. Não precisa ter significado a palavra, ou seja, pode ser uma coisa que não faz o menor sentido. Então, eu quero 3 letras usando o A, o L e o I. Então, eu vou ter que usar as 3 letras. Eu tenho 3 letras à disposição, eu vou usar as 3 letras. E depois ele pergunta quais são as palavras. Então, olha só. Primeiro de tudo, percebam que eu vou trocar as letras de posição. Assim como nos números, se eu trocar a letra de lugar, eu formo uma nova palavra. Então, já vamos começar a usar direto a ideia da permutação, sem PFC, tá? Se eu tenho 3 letras para ordenar, eu posso fazer isso com uma permutação de 3, que por definição é o 3 fatorial. Quem que é o 3 fatorial? É o 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Beleza? Então, existem 6 palavras usando o A, o L e o I. Quais são elas? Primeira palavra, peraí, é o A, L, I, que é o ali. Se eu trocar o I com L, vai ficar aiu. Se eu começar com a letra L, eu vou ter lai e também vou ter lia.
E se eu começar com I, eu vou ter ial e também vou ter ila. E essas são as 6 palavras possíveis. Repara que nem todas fazem sentido. Mas a ideia ali é formar a palavra, tá? E aí, pessoal, isso que a gente está fazendo aqui agora é o que a gente chama, vou até escrever em azul aqui, de anagrama. Então, o que é o anagrama, né? O anagrama, ele acontece quando você pega uma palavra e começa a embaralhar as letras, tá? Então, cada resultado desse embaralhamento que você faz é um anagrama. Então, cada posição possível, cada ordenação possível vai ser um anagrama da palavra. Então, da mesma forma que a gente faz com o número, a gente está fazendo com a letra, só que o da letra recebe esse nome especial. Então, sempre que você vê a palavra anagrama, entenda que você vai permutar as letras. Então, o anagrama está diretamente ligado à ideia da permutação. E a gente vai fazer um exemplo exatamente disso agora. Então, o exemplo 14, ele é todo em função da palavra teoria, tá? É todo em função da palavra teoria. Na letra A, quer saber quantos anagramas existem. Então, vamos perceber que a palavra teoria ela é formada pelo T, pelo E, pelo O, pelo R, pelo I e pelo A. Ou seja, é formada por 6 letras. Quando pergunta o anagrama, ele deseja que eu ordene essas 6 letras, que eu faça a permutação dessas 6 letras. Então, a resposta para a questão quantos anagramas existem vai ser a permutação de 6, que, como a gente já viu, é o 6 fatorial. Que aí, como é que eu chego no 6 fatorial? É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você resolver essa conta, você vai chegar em 720. Repara, pessoal, que eu estou evitando escrever esse produto todo. Eu estou só falando. Porque a ideia do fatorial é justamente você não ter que escrever essa multiplicação toda. Porque se for para ficar abrindo a conta, pô, por que você vai usar o fatorial então, né? Usa o PFC de uma vez. Então é uma questão de você, não é preguiça de escrever, mas é escrever menos. Não tem necessidade de escrever tudo isso. Você sabe que é a multiplicação. É óbvio que talvez você vai ter que escrever no rascunho para você poder fazer a conta. Mas na hora de registrar a solução do problema, não precisa escrever isso tudo. A gente vai ver mais para frente depois que vai ter que abrir a conta até certo ponto para poder resolver algumas situações. Mas por enquanto, se for fatorial direto, não precisa ficar abrindo isso aí. Letra B. Quantos anagramas começam por T? Então repara, olha só. A nossa palavra aqui, ela já vai iniciar com a letra T e aí depois vão ser 5 letras restantes que podem ocupar qualquer espaço ali. Então, nessa letra B, eu só estou definindo a posição da letra T. O T é a primeira letra. O resto está liberado. Então, o resto é o quê? São as outras 5 letras. Beleza? Então, como eu posso ordenar 5 letras, eu vou fazer uma permutação de 5, que é o 5 fatorial, que vai dar 120. Beleza? Entenderam a história? Aqui não é 6 fatorial porque eu já defini a posição do T. Então, se o T já está definido, ele não entra na permutação. Simples. Só entra na permutação quem pode trocar de lugar. Letra C. Quantos anagramas começam por T e terminam com A? Então agora eu estou definindo, além do T no início, eu estou definindo que a última letra é o A. Então o que sobra para a gente definir são as outras 4 letras. Beleza? Então vai ser uma permutação dessas 4 letras que faltam. Vai ser o 4 fatorial, que é a multiplicação do 4 até o 1, que vai dar 24.
Beleza? Então, até aqui acho que está tudo bem, né? Vamos começar a colocar ingrediente aqui nessa história. Na letra D, quantos anagramas começam por vogal? Então, agora eu estou definindo que as nossas palavras formadas vão começar com vogal. Só que diferente do exemplo B e C, eu não estou dizendo qual letra que começa. Eu estou dizendo que é uma vogal. Não estou falando qual, tá? Então, a primeira coisa que tem que definir é com qual letra que começa, com qual vogal que começa. Se você for olhar a teoria, vamos lá. Quais são as vogais de teoria? Tem a letra E, a letra O, a letra I e a letra A. Então eu tenho 4 opções para começar a minha palavra. Vou apagar aqui de uma vez. Então a primeira coisa, vou deixar aqui os 5 espaços, é definir com qual letra começa. Então eu vou ter 4 opções para começar a minha palavra. Pode ser qualquer vogal. O restante aqui, as outras 5, está liberado. Qualquer letra pode ocupar aquele espaço ali, esses 5 espaços, certo? Então, o nosso resultado vai ser o quê? Eu estou tomando 2 decisões aqui. Primeira decisão é com qual vogal começa. Segunda decisão é a ordenação das outras 5 letras, que vai ser o P de 5. Como eu estou tomando as 2 decisões em conjunto, eu vou usar o PFC e vou multiplicar. Vai ficar 4 vezes a permutação de 5. É uma permutação para cada vogal que eu poderia ter escolhido. Por isso que a gente multiplica por 4. Então seria uma permutação de 5 para os anagramas iniciados com a letra A, uma permutação de 5 para os anagramas iniciados com a letra E, outra permutação de 5 para os anagramas iniciados com a letra I, e tem outra permutação para os anagramas iniciados com a letra O. Por isso que é 4 vezes, tá? Então vai ficar 4 vezes 120, né, que é a permutação de 5. Vamos escrever o fatorial para a gente poder acostumar, né? 4 vezes o 5 fatorial é que primeiro você resolve o fatorial para depois multiplicar, tá? Não faça 20 fatorial, por favor. Vai ficar então 4 vezes 120 e que vai dar 480, beleza? Só talvez, não sei, eu não calculei aqui, né? Mas pode ser que essa aula demore um pouquinho mais, que tem uns exemplos aí que a gente vai dar uma agarrada, talvez. Tem alguns detalhes. Mas o nosso objetivo é não passar de 50 sempre. Lembra que na escola a aula é de 50 minutos. Então a gente está lutando contra o sinal. E eu estou perdendo tempo falando isso. Vamos lá. Letra E. Quantos anagramas tem as vogais juntas? Aí aqui já começa a ficar interessante, ó. Se eu quero as vogais juntas, eu vou montar um esqueminha aqui primeiro para vocês poderem entender, ó. Então é teoria. Então eu quero o E, o O, o I e o A juntos. E tem o T e o R. Essas são as 6 letras. Repara que, por eu querer elas juntas, eu vou literalmente juntar elas aqui. Separei elas do restante. Criei um bloco de letras. Então aqui tem o bloco das vogais. Como elas vão ficar juntas, né? Como elas vão ficar juntas, você trata como um só. Vou até chamar aqui de V. E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer é permutar o V, que é o bloco, o T e o R. Então, eu teria aqui uma permutação de 3. 3 quem?
Reforçando, o bloco das vogais, o T e o R. São só três objetos. Elas estão juntas. Ó, vogais juntas. Então criei um bloco só, tá? Só que não para por aí. As vogais estão juntas. Mas em qual ordem? É nessa ordem? E, O e A? Ou eu posso misturar a ordem entre as vogais? Ele não falou nada, né? Então, se ele não falou nada, é porque pode ser em qualquer ordem as vogais. A única condição ali, a única exigência é que as vogais estejam juntas. E isso eu já garanti fazendo o P de 3. Agora eu tenho que me preocupar com a ordem das vogais. Como são quatro vogais, para eu ordenar as quatro, é só eu fazer uma permutação de quatro. Então são duas decisões. A primeira é qual a ordem que o bloco vai ter com as consoantes. E a segunda decisão é qual é a ordem das vogais. Então, pelo PFC, eu multiplico esses valores. Então, o P de 3 é o 3 fatorial, o P de 4 é o 4 fatorial. Entenderam essa coisa? Então, 3, que é o bloco, mais o T e o R. E 4, porque é dentro do bloco, as quatro vogais, a ordenação dessas quatro. 3 fatorial é 6, 4 fatorial é 24, e você multiplicando um pelo outro aqui, você vai chegar em 144. Beleza? Então, letra E, 144. Então, toma cuidado. É comum aparecer isso aí. Você tem que ver quando que tem ordem e quando que não tem. A letra F. Quantas começam por tel? Galera, começar com tel, eu já estou definindo a posição do T, do E e do O. Estou definindo então a posição das três letras. Falta então definir a posição das outras três. Então é só fazer a permutação de 3, que é o 3 fatorial, que vai dar 6. Certo? Questão tranquila. Essa letra F ela parece com a letra B, com a letra C, que eu já estou definindo a posição de algumas letras e estou só querendo saber as letras que faltam. Aí presta atenção na G. Quantos tem as letras TEL juntas nessa ordem? Então agora, qual que é a diferença do G para o F? Os dois têm que ter o TEL juntos, nessa ordem. É TEL. Não tem que mexer nas letras, é TEL. Só que na letra F eu estou posicionando no começo. E na letra G eu não estou definindo a posição. Então o bloco TEL vai poder trocar de posição. Tá? Então estou escrevendo para vocês entenderem aqui. Existe o bloco TEL, só que dessa vez eu não estou definindo onde que está. Na letra F eu falei que estava no início. Agora eu só quero que esteja junto, mas pode ser em qualquer lugar. Então aqui, ó, vai ficar o bloco formado por TEL. Vou chamar aqui, sei lá, de B de bloco. Então vai ser o B, o R, o I e o A. É uma permutação de 4. Por que 4? São as três letras de fora do bloco mais o bloco. Então, 4. E ele falou que o TEL vai estar nessa ordem aí. Então, não tenho que mexer na letra do TEL. Então, já possui uma ordem definida. Você pode até multiplicar por 1, mas não é necessário não. Como você não vai ter que mexer na ordem, você deixa quieto ali. Então só tem que permutar o bloco com as outras três letras. Eu faço 4 fatorial, isso aqui vai dar 24. Esqueci de desselecionar o negócio, ele ficou esquisito. A letra H. Quantas tem as letras TEL juntas em qualquer ordem?
Agora, olha os detalhes, né? Eu continuo querendo tel junto, só que agora eu posso mexer na ordem das letras de tel. Então agora eu vou ter o T, o E, o O, o R, o I e o A, sendo que o tel vai continuar num bloco, só que agora eu posso mexer na ordem dentro desse bloco. Então eu continuo tendo a permutação de 4. Quem que é a permutação de 4? É o bloco, o R, o I e o A. Só que eu vou ter que multiplicar pela permutação entre as letras T, E e O. Porque agora eu estou liberado a mexer na ordem do tel, tá? Então essa é a diferença da G para H. Eu estou podendo mexer na ordem do T, do E e do O. Isso aqui vai ser então 4 fatorial multiplicado por 3 fatorial, 24 vezes 6, isso aqui vai dar 144. Conforme já deu em uma questão anterior aí, 144. Né? Foi na letra E. Beleza, pessoal? Então entendam essa diferença. Repare que até de propósito, né? Aqui, quando eu posso trocar a ordem, eu estou colocando uma vírgula, né? E quando eu não coloco ordem, eu estou deixando junto do jeito que está. Então, acho que quando você for anotar as coisas, é importante você chamar atenção para isso. E para fechar essa questão, quantos tem as vogais juntas? Então, vogais juntas em ordem alfabética e as consoantes juntas em qualquer ordem. Então agora eu vou fazer dois blocos, tá? Agora são dois blocos. O primeiro bloco é o bloco das vogais e elas estão em ordem alfabética, tá? Então vai ter que ser o A, o E, o I e o O. Isso aqui formando um bloco. E eu vou ter as consoantes juntas formando outro bloco. O T e o R. Só que isso aqui pode estar em qualquer ordem. Certo? Qualquer ordem. Eu posso fazer T e R ou fazer R e T. Tanto faz. Aqui é o bloco das vogais, aqui é o bloco das consoantes. Então, primeira coisa é a permutação entre os blocos. Como são dois blocos, permutação de 2. Agora vamos olhar as permutações dentro dos blocos. Como a vogal está em ordem alfabética, eu não posso mexer na ordem. Então eu não vou fazer nada com a vogal. Agora, as consoantes podem estar em qualquer ordem. Então eu vou fazer a permutação do T e do R, que também vai ser uma permutação de 2. Então, a primeira permutação de 2 ali é por causa das vogais e consoantes. Estou trocando a ordem dos blocos. E a segunda permutação é do T e R. Tá? Então aqui vai ficar 2 fatorial vezes 2 fatorial, que é 2 vezes 2, isso aqui é 4. Beleza? Então assim, essa questão que a gente fez agora ela é muito importante. Eu acho que é a questão para você poder entender a matéria toda, basicamente. Tá? Vamos lá agora. Ó. Exemplo 15. De quantos modos 5 rapazes e 5 moças podem se sentar em 5 bancos de 2 lugares cada, de modo que em cada banco fiquem um rapaz e uma moça. Então eu tenho 5 rapazes, 5 moças, são 5 bancos de 2 lugares cada, e aí em cada banco tem que ficar um rapaz e uma moça. Vamos tentar montar um esqueminha aqui. Imagina então, você tem, sei lá, tentar montar uma coisa assim. Vou até pausar aqui, peraí. Bom, imagina uma situação dessa daí. Pessoal, é claro que isso não parece um banco, parece mais uma gangorra, né?
mas é só para poder representar. Você tem ali os 5 bancos, cada um com 2 lugares, e você precisa que sente uma moça e um rapaz, certo? A gente tem algumas formas de fazer essa questão. Eu vou optar talvez pela mais compreensível, né? É bom, né? É bom a gente ir na que dá para entender melhor. Vamos supor que primeiro vão sentar as moças, tá? Tanto faz a ordem, mas primeiro as damas, né? Então, o que vai acontecer aqui? A primeira dama que vai sentar, a primeira moça, ela pode sentar em qualquer um dos 10 lugares, certo? Então, vou anotar aqui embaixo. A primeira dama, ela pode sentar em qualquer um dos 10 lugares. Então, vamos supor que ela foi e sentou aqui no primeiro banco do primeiro lugar do banco 4. Quando a segunda moça for sentar, ela não vai poder ocupar o banco 4, certo? Porque a condição é que em cada banco fique um rapaz e uma moça. Então, se ela não vai poder ocupar o banco 4, sobram 4 bancos para ela, cada um com 2 lugares. Ou seja, ela vai ter 8 opções de lugar para poder sentar. Aí vamos supor que ela foi e sentou aqui no banco 2. Quando chegar a terceira moça, já tem 2 bancos ocupados por outra moça. Então ela vai ter que sentar em um dos 3 bancos que faltam. Cada banco com 2 lugares. Então ela vai ter 6 opções de lugar para poder sentar. Vamos supor que ela sentou lá no quinto banco, no segundo lugar do quinto banco. Quando chegar a quarta moça, ela só vai poder sentar nessa ordem que a gente fez. Só pode sentar no 1 e no 3. Ela tem 4 opções de lugares. Vamos supor que ela sentou no segundo lugar aqui do 1. E por fim, a última moça só tem um banco com 2 lugares, ela tem 2 opções. Então vamos supor que ela sentou no primeiro lugar aqui do banco 3. Agora é a vez dos rapazes. Repara que eu tenho 5 lugares à disposição para 5 rapazes. Então, na hora de ordenar, eu posso simplesmente fazer o 5, 4, 3, 2, 1 ou escrever isso como uma permutação de 5, que é o que ela é mesmo, né? É uma permutação de 5 rapazes. E aí a gente vai chegar na resposta desejada do problema, tá? Que é inclusive muito. Isso aqui dá bastante coisa. Vou até pausar aqui para poder confirmar o resultado para vocês. Então, aquela multiplicação das moças ali vai dar 3.840, enquanto a permutação dos rapazes vai dar 120. Multiplicando esses dois valores, você vai chegar em 460.800, tá? Beleza? Então, você tem 460.800 formas de distribuir essas 10 pessoas nesses bancos. Beleza? Então tá. 38 minutos de aula. Estão faltando 3 exemplos. Vamos ver se a gente consegue fazer isso até 50 minutos. Tô achando difícil. 16. 10 pessoas, entre elas Antônio e Beatriz, devem ficar em fila. De quantas formas isso pode ser feito se Antônio e Beatriz devem ficar sempre juntos? Então você tem 10 pessoas, vão ficar em fila, então eu vou ter que ordenar as 10 pessoas. E eu quero que o Antônio e a Beatriz fiquem juntos. Isso aqui, galera, vai parecer aquela questão da teoria que a gente fez ali anteriormente. Antônio e Beatriz vão formar um bloco. Um bloco em que eles têm que ficar juntos, mas pode ser qualquer ordem, tá? Então vamos supor que tem Antônio e Beatriz, aí tem outras pessoas. Carlos, Daniel, Eliane, Fábio, sei lá, Geusa, Hortência, Inácio e José. Vamos supor que seja isso. As 10 pessoas aí. Importante colocar aqui Antônio e Beatriz
vão ter que ficar juntos, tá? Então, se eles têm que ficar juntos, a gente vai permutar esse bloco formado pelos dois com as outras 8 pessoas. Então, é as 8 pessoas com o bloco. Ou seja, é uma permutação de 9. 8 pessoas mais o bloco vai dar 9. E além disso, tem as permutações entre Antônio e Beatriz. Permutação de 2 pessoas. É o P2. Isso aqui então vai ser 9 fatorial vezes 2 fatorial. Vou até passar aqui para baixo, porque pode ser que... Opa, peraí. Vamos lá, né? Tô fazendo lenha aqui. O professor tá fazendo lenha. Bom, o 9 fatorial é 9 vezes 8 vezes 7 até 1, né? Isso aqui vai dar 362.880. O 2 fatorial, que é 2 vezes 1, fácil, né? É 2. Multiplicando esses valores, a gente chega em 725.760. O incômodo dessa conta de fatorial é que o valor ele explode muito facilmente, né? Então, muito comum que dê valor alto. Não tem jeito, né? Então, essa é a resposta do exemplo 16. Vamos ver agora o exemplo 17, que é uma coisa parecida, mas que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ó, delegados de 10 países devem se sentar em 10 cadeiras em fila, ou seja, vai ter que ordenar as 10 pessoas. De quantos modos isso pode ser feito se os delegados de Brasil e Portugal têm que sentar juntos e do Iraque e Estados Unidos não podem sentar juntos? Então, vou ter que fazer os dois ficarem separados, tá? Então, essa questão ela traz uma novidade pra gente, que é separar a pessoa. A gente acabou de ver como é que a gente faz a pessoa ficar junta, né? Agora a gente tem que ver como é que faz a pessoa ficar separada. Na verdade, a gente vai contornar esse problema, tá? Eu não quero aprender como é que eu faço para a pessoa ficar separada. Eu quero continuar usando a pessoa junta, que é um método só. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é preocupar apenas com Brasil e Portugal juntos, tá? Então pensa que a gente tem ali, vamos colocar aqui as pessoas, né? A gente vai ter Brasil e Portugal formando um bloco. E aí vou ter os outros países. Vai ter o Iraque, os Estados Unidos e outros 6 países. Então vamos supor que a gente tem a Alemanha, aí tem o Canadá, tem a Dinamarca, tem a França, tem, sei lá, a Guatemala e tem Honduras. Deu 10? Deu 10, né? Então são esses 10 países. Então, eu só vou preocupar no primeiro momento com o Brasil e Portugal juntos. O resto tanto faz. Pode estar o Iraque e Estados Unidos juntos ou separados. Eu não estou preocupado com isso nesse momento. Só quero preocupar em juntar Brasil e Portugal, que é o que a gente sabe fazer no momento. Bom, tenho 8 países mais o bloco Brasil e Portugal. Então aqui vai dar uma permutação de 9. E eu tenho a permutação de Brasil e Portugal. Permutação de 2. Repara que isso aqui é exatamente a conta que a gente já fez em cima ali no exemplo anterior. Então eu já vou aproveitar o resultado e colocar aqui. Então eu consigo fazer essa quantidade para Brasil e Portugal juntos. Só que eu não quero Brasil e Portugal juntos. Eu quero quem? Eu quero eles juntos, mas eu não preocupei por um momento com o Iraque e Estados Unidos. Vou preocupar agora. Então, na segunda conta, eu vou fazer Brasil e Portugal juntos e, além disso, vou fazer
Iraque e Estados Unidos. Por que eu meti um R aqui? Iraque e Estados Unidos o quê? Juntos também. Thiago, mas não quero separado? Calma, a gente chega lá, tá? A gente vai chegar lá. Então, ó, eu quero Brasil e Portugal juntos, formando um bloco só. Iraque e Estados Unidos também vão ficar juntos, que é o que eu sei fazer. Eu sei juntar países, agora separar a gente não sabe ainda. E tem os outros: Alemanha, Canadá, Dinamarca, França, Guatemala e Honduras, que a gente falou, né? Então repara que nessa situação agora eu tenho 6 países de fora, mais 2 blocos. Então o que a gente tem aqui, vou até levantar um pouquinho aqui, é uma permutação de 8, certo? 6 países mais 2 blocos. Tenho a permutação de Brasil e Portugal e eu tenho a permutação de Iraque e Estados Unidos. Isso aqui vai dar pra gente 8 fatorial multiplicado por 2 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 8 fatorial é 40.320 vezes 2 vezes 2. Então 40.320 vezes 4, né, que é o que vai dar ali, vai dar 161.280. Agora vamos parar para pensar o que a gente fez aqui. Nessa segunda conta, eu coloquei, além de Brasil e Portugal juntos, o Iraque e os Estados Unidos juntos também, tá? Mas não é isso que eu quero separado. Na primeira conta, eu só fiz Brasil e Portugal juntos. O restante ficou uma bagunça. Nessa primeira conta, você tem Iraque e Estados Unidos juntos e também tem eles separados, tá? Então, ó, vou até escrever, ó, aqui tem eles juntos e também tem eles separados. Na segunda conta, tem eles juntos. Como é que eu chego então? Eu sei o total de juntos e separados. Eu também sei o total de juntos. Como é que eu chego nos separados? É mole, é só subtrair. Então eu vou fazer 725.760 menos 161.280. Subtrai que você chega no separado. 0 menos 0 é 0. 16 menos 8 é 8, vai 1. 7 menos 3 é 4. 5 menos 1 é 4. 12 menos 6 é 6, vai 1. 7 menos 2 é 5. Então a resposta do problema vai ser 564.480. Certo? Tudo bem isso aqui, pessoal? Isso aqui era questão que demorava mais. Tá faltando 1 minuto e meio aí para poder bater o sinal. Vou pedir que vocês não saiam da sala, para a gente poder fazer o último exemplo aqui, rapidinho. Vamos lá. De quantos modos é possível colocar em uma prateleira 5 livros de matemática, 3 de física e 2 de estatística, de modo que livros de um mesmo assunto permaneçam juntos? Então, basicamente, a questão dos blocos de novo, tá? Então, eu tenho 5 livros de matemática. Vou chamar de matemática de M1, M2, M3, M4 e M5. Isso aqui vai formar um bloco. É o bloco da matemática. Vou ter o bloco da física. São 3 livros. F1, F2 e F3. Como tem que ficar junto por causa do assunto, vai formar um outro bloco. E aí eu vou ter o bloco da estatística. É 1 e é 2. Formou um novo bloco. Tentando apagar isso aqui. Ficou estranho isso aqui, né? Aí.
Então eu tenho 3 blocos. Então, primeiro de tudo, eu quero ordenar esses 3 blocos. Né? Eu quero escolher a ordem dos assuntos. Né? Então vai ser uma permutação de 3. São 3 assuntos. E agora os livros de cada assunto podem ficar em qualquer ordem dentro desse bloco. Então, como na matemática tem 5 livros, eu vou fazer uma permutação de 5. Na física tem 3. Então vou fazer uma permutação de 3. E na estatística tem 2. Vou fazer uma permutação de 2. Ou seja, 3 fatorial multiplicado por 5 fatorial multiplicado por 3 fatorial multiplicado por 2 fatorial. 3 fatorial é 6. 5 fatorial é 120. 3 fatorial é 6. E 2 fatorial é 2. Né? Multiplicando tudo isso daí, 6 vezes 120 vai dar 720, que vezes 6 vai dar 4.320, que vezes 2, 8.640. Uma questão light depois de uma questão complicada. Né? Esse exemplo 17 é para poder pegar no pé, mas é uma questão que acaba aparecendo por aí. Bom, findamos por aqui. Deixa eu trocar a telinha rapidinho. Na nossa próxima aula, eu vou falar da permutação com repetição. Explico na próxima aula o que é a diferença entre as duas. Espero que tenham gostado, tá? Se gostou, deixa o gostei aí. Compartilhe com os amigos. Alguém pode estar precisando desse conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito. Obrigado a quem assistiu até agora. Aguardo vocês na próxima. Valeu!